sexta-feira, né? Sexta-feira nós tivemos uma reunião. Na verdade, foi mais um comunicado. E aí eu mandei no grupo de vocês aí a gravação da reunião. E lá está bem explicado como é que vai ser o nosso plano de flexibilização. É a volta nossa com o reforço. Então, por enquanto, pessoal, nós só podemos receber vocês para reforço de aula. Nós não podemos dar aula ainda para vocês, tá? Então, então assim, se, por favor, quem não viu ainda, quem o responsável não viu, dá uma olhada lá para ver quais são, principalmente, as determinações para a nossa volta, tá bom? Então, vejam lá, foi tudo lá, está tudo explicado, a documentação que é necessária, o que vocês precisam para poder estar assistindo a aula, tá? Ou para poder marcar este reforço, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque tem uma galera que acha que é só vir, não é assim, tá bom? Então, tem que tomar um cuidado extra aí, para que possa tudo dar certo, tá? Bom, galera, continuando, hoje nós vamos continuar o nosso ensino de redes, nós vamos falar sobre cabeamento, né? Então, a intenção hoje é falar sobre os cabos, a gente falar sobre os cabos, falar também sobre como nós fazemos esses cabos. Tá? Na aula passada a gente falou um pouco sobre cabos para vocês, falou um pouquinho sobre qual que é a diferença entre um e outro. Né? Outra coisa, pessoal, que vocês precisam entender um pouco é com relação a fazer os exercícios. O único meio, nesse período que nós estamos tendo, de eu avaliar vocês, é conforme os exercícios, tá? Conforme vocês vão me entregando os exercícios, tá? Então, assim, conforme vocês forem fazendo, eu posso ter ali, principalmente determinar se vocês estão aprendendo ou não. Né? A gente está à distância, saber se vocês estão entendendo ou não é o único meio, tá? Bom, galera, então, o que a gente falou já sobre cabos para vocês? O cabo, ele pode ser, ele tem, principalmente o cabo Ethernet, né, que é aquele cabo azul, hoje tem várias cores, mas predominantemente nós temos o cabo azul, ele pode ser, ou ele pode ser o TP ou STP. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que ele pode ser blindado ou não blindado. O mais comum, que é o que vocês vão ver por aí, é o cabo não blindado. Tá? Por quê? Porque é questão de custo mesmo. Ele é bem mais barato do que o cabo blindado. No próximo módulo, no módulo 9, a gente vai falar com mais com mais propriedade sobre esses cabos, tá? Então, a gente vai poder falar melhor sobre eles. Mas, o que vocês vão entender? Uma das coisas que eu sempre procuro falar, né? É que, às vezes, pessoal, a galera, a gente tem ali, alguns problemas, a galera, quando vocês vão, principalmente quando vocês vão trabalhar com isso, né? A gente tem um problema aí dessa questão de custos, né? As pessoas acham que, porque o custo é diferente, as pessoas acham que que vão aí, né? Que vão conseguir ter ali uma economia grande, né? Quando, lógico que a diferença de custo a diferença de preço é muito grande, mas o que acontece? Que é uma batalha que a gente acaba tendo? É a gente tentar mostrar que aquilo vai, se você compra um equipamento de mais qualidade, ele vai funcionar por muito mais tempo. Então, vale a pena esse investimento, tá? Vale muito a pena. Bom, continuando, então, o cabo ele tem algumas categorias, tá? E essas categorias, pessoal,
elas fazem com que ele seja melhor. Hoje ainda, estamos usando muito o cabo Cat5e, que é um cabo com a frequência menor, tá? Então, ele tem uma frequência menor, então, portanto, ele tem uma velocidade muito menor. Então, ele acaba trabalhando ali a uma velocidade bem pequena, tá? Onde hoje o ideal seria trabalhar com o Cat6e, né? Ele tem uma velocidade muito maior, e aí a gente consegue fazer com que, né, a nossa rede funcione bem melhor, tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai ver bastante também é com relação a às cores, né? Um cabo direto, pessoal, você pode fazer ele com duas cores iguais, dois lados crimpados da mesma cor. Mas existe uma lógica dele ser desse jeito, tá? E qual que é a lógica, né? A lógica é que a gente, quando ele for crimpado dessa maneira, ele transporta 4 cabos, ele vai transportar dados e 4 cabos transportam energia, tá? Então, por isso que na hora de confeccionar, a gente faz dessa maneira aí, tá bom? Que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tem que seguir essas cores, tá? Por quê? Porque ela vai trabalhar de maneira melhor, tá bom? E o conector também tem uma diferença, tá? Qual que é a diferença do conector? Existem uns conectores que chamam AMP. E esse conector AMP, pessoal, ele é de muito maior qualidade. Então, por ele ser de muito maior qualidade, tá? A gente consegue com que ele dure mais tempo. Um problema que nós temos em redes, que é um problema bem recorrente, é quebrar esses cabinhos. Então, eles quebram muito. Então, por isso que a gente acaba tendo que trocar eles bastante, tá? Então, quando você compra um conector AMP, além dele ter um tráfego melhor de dados, além de você conseguir que os dados sejam transferidos de maneira melhor, tá? Ele vai trabalhar por muito mais tempo. Então, por isso, tá, que a gente acaba fazendo com que, né, pedindo pelo menos, para que seja investido um pouco mais. É lógico, uma das coisas, uns problemas que nós temos é o fato de ninguém quer gastar, né? Então, esse é um problema grande, tá? Bom, galera, e aí? A gente estava falando sobre o tipo de cabos, né? Eu falei sobre o Cat5 e o Cat6. Uma das coisas, assim, que a gente tem problemas, né, é com relação à baixa frequência. Hoje, geralmente, nós vamos configurar uma rede e todo mundo quer trabalhar com uma rede gigabit, tá? O que é uma rede gigabit? É uma rede, né, que transporta dados melhor. Já vou falar de placas e vocês vão entender melhor isso aí, tá? Então, se você quer trabalhar numa rede gigabit e quer pôr um cabo 5E, ele não vai conseguir transportar aquela quantidade de dados. E aí, o que vai acontecer? Ele vai te dar gargalo de rede, que a gente chama, tá? Pessoal, o Felipe mandou uma imagem aqui no grupo que tá muito ruim. No retorno tá perfeito. De mais alguém tá daquele jeito, cortando a imagem? E aqui no retorno tá tranquilo, tá? Tem que ver aí alguma coisa, pode ser alguma coisa na sua internet, Felipe. Professor, eu vou sair e entrar então aí para ver se sai. Beleza, vai lá. Então, voltando. Então, aí uma coisa que nós temos que ver também, tem um negócio que chama ruído.
tá? E o que é o ruído? O ruído é quando você tem alguma interferência. Então, quando tem alguma interferência, ele tem esse ruído, né? Que a gente acaba fazendo com que, né, a gente tenha ali problemas na configuração. Quando tem muito ruído, pessoal, quando acontece de ter esse ruído que eu falei para vocês, vocês vão notar que a rede cai muito, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo, a última vez que eu fiz uma rede, eu fiz um orçamento e aí a pessoa veio e passou para mim, pessoal, mas eu tenho essa configuração por um valor muito mais baixo. Eu falei, lógico, você vai ter mesmo. Mas o que eu provei é que ela montando aquela rede com aquele equipamento que eu falei para ela, não só cabeamento, tá? Também hubs, um switch gerenciável um pouco melhor. E eu mostrei que com aquela estrutura, ela ia ter um uso muito maior e também uma qualidade muito maior na transmissão. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre categorias de cabo, tá? Que eu acabei de falar. Cat5, Cat6, pelo menos 3 categorias, as suas definições, tá? As suas características e o seu valor. Tá bom? Vamos lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que é o termo crimpar um cabo? Crimpar um cabo é você confeccionar ele, tá? E aí a gente vai usar este alicate. Eu vou falar um pouquinho também depois para vocês sobre algumas outras opções aí que nós temos, tá? Outras ferramentas que temos para usar em redes, mas vocês vão entender como é que crimpa. Eu vou abrir a câmera aqui para mostrar para vocês, ó. Então, e outra coisa, pessoal, depois quando nós voltarmos, vocês vão fazer, tá? Bom, eu particularmente, eu uso só esse alicatezinho e o cabinho. Meu cabinho já tá pequenininho. Por quê? Existem alguns outros dispositivos que nós usamos, outras ferramentas, por exemplo, para descascar o cabo. As pessoas usam, eu não gosto. Eu gosto mais do alicate mesmo, tá? Bom, então, primeiro de tudo, você tem que arrancar, cortar essa superfície que separa o cabo aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, seguro o cabo assim, dou uma giradinha. Ele vai arrancar só um pedaço, tem que tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Por quê? Se você forçar muito, ele pode quebrar alguns pedacinhos da pontinha aí e danificar o seu cabo, tá bom? Então, não é esse o nosso intuito. O intuito é o cabo ficar assim. Como eu falei para vocês, o cabo de rede são 4 pares trançados, ó, eles estão enroladinhos. O primeiro passo é desenrolar eles. Desenrolar eles bonitinho. Para separar da melhor maneira possível, né? Desenrolando aqui. E aí depois nós já vamos posicionando eles nos lugares certos. Então, ó, branco do verde, verde. Aí vem o branco do laranja. Azul. Branco do azul, laranja. E depois os dois últimos é o branco do marrom, marrom. Separei, coloquei ele aqui, aí vocês vão notar que ele fica meio ruim, né? Porque como eles estão trançados, o que eu faço? Eu pego uma caneta e forço aqui, ó. Ele vai ficar melhor inserido aí. Aqui separadinho, tá? O que eu faço agora? Agora eu tenho que cortar isso aqui. Eu venho, alinho, pego o alicate, ó, e vou e corto. Tentei cortar para não cair nada para fora, não adiantou nada. Bom, alinhei, aí eu pego o conector e insiro. Só inserir o conector, ele vai ter o lugar certo. Ó, inserir. Ele não está preso ainda, tá, pessoal? Aí para prender, eu coloco ele aqui, ó, na posição correta, insiro ele aqui no coisinho e aperto. E aí ele vai crimpar. Beleza? Facinho. Nós vamos fazer isso algumas vezes ainda. Mostrar como faz isso algumas vezes para vocês. E fiquem tranquilos, quando voltarmos lá à nossa vida normal, nós voltarmos à sala de aula, vocês vão fazer isso, cada um de vocês vai confeccionar o cabo de rede. Aí, feito isso, é só você colocar lá na sua placa, ou colocar uma na placa e uma no roteador, por exemplo, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Bom, galera, eu estava falando de ferramentas de redes, e uma das coisas que vocês têm que tomar bastante cuidado é com relação a essas, assim, principalmente a qualidade das ferramentas. O que acontece? Por exemplo, esse alicate que vocês viram eu usando, ele é um alicate de uma qualidade inferior. Tá? Tem alicates bem melhores. Por exemplo, o que eu uso é um alicate mais profissional. Qual que é a diferença? Uma é a facilidade, né? E também a durabilidade. Um alicate profissional vai durar muito mais do que um alicate, né, que a gente compra aí assim, por valores inferiores, tá? Então, por isso, tá, que tem essa discrepância. Então, tem o alicate de crimpagem, que é esse que vocês viram, ele é usado principalmente para confeccionar o cabo. Eu uso para fazer tudo, tá? Eu tenho
Eu não uso nenhum outro dispositivo para confeccionar o meu cabo, tá? Tenho testador de cabo, eu tenho um até, mas eu quase não uso. Tá? Ele é bem... ele é bem... Assim, ele dá muito falso positivo, tá? Então, por isso que eu não uso ele, não. Mas, no começo, eu confesso que é legal estar usando. O decapador, o alicate decapador é para tirar aquela superfície plástica, igual eu tirei ali, que vocês viram. Então, para isso que é usado. Eu também, depois de uma certa experiência, você não usa mais, tá? Mas seria interessante. Esse aí, ele é o punch down, e aí para que ele é usado, pessoal? Ele é usado principalmente para quando você vai configurar uma tomada no patch panel, tá? Então, quando você vai configurar lá, você usa o punch down. Hoje, nós temos mais facilidades. Por exemplo, a última tomada que eu montei, ela era tão simples que você só colocava os cabos nos locais certos e aí ela já, na hora que você fechava, você nem precisava do punch down. Ele já cortava para você, fazia todas as configurações necessárias. Era bem legal, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício. Vamos ver o que vocês entenderam aí. Vai lá, pessoal.
Ô, professor, eu mandei as respostas lá e agora eu vou ter que sair, mas depois eu assisto o resto da aula, tá? Tá, ok, tá bom. Tá bem, então.
Bom, vamos lá, pessoal, continuar? Bom, então, continuando aí, a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento de algumas coisas, tá? Então, isso vocês, lá no livro 9, vão ter mais detalhadamente, principalmente as configurações. Então, além de vocês conhecerem depois mais sobre o funcionamento de cada um, vocês vão conhecer também sobre o funcionamento de como cada um tem que se comportar e cada um tem que funcionar, tá bom? Então, bom, primeiro é a placa Ethernet, a placa de rede, né, pessoal? Então, a placa de rede, a conexão de rede, tá? Ela chama Ethernet porque ela foi criada pelos laboratórios da Xerox. A Xerox foi uma empresa muito importante do ramo da tecnologia. Hoje ela é ainda, mas hoje ela é bem menos do que ela já foi. Muitas coisas foram criadas dentro do laboratório da Xerox e disponibilizadas para atualização. A placa de rede é uma delas, tá? Então dizem que o padrão chama Ethernet porque o pesquisador falou que a velocidade se propagava como éter no ar. Então, net é de rede e o éter é do éter mesmo, tá? Essa placa de rede, hoje ela pode ser 10/100, tá? Que é uma placa megabit, ou 100/1000, que é uma rede gigabit. Então, uma rede megabit, ela transporta 100 megabits por segundo. Uma rede gigabit, ela transporta 1000 megabits por segundo, 1 giga. Tomem cuidado, que às vezes as pessoas se confundem. E aí, pessoal, isso não quer dizer velocidade de internet, tá bom? Quer dizer velocidade de rede. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Então, e se confunde muito, tá bom? Bom, continuando. A outro tipo é a placa BNC, essa não é usada mais, é um tipo antigo. Então, o que acontecia? Lá nos anos 80, quando estava se desenvolvendo as redes, saíram esses dois tipos, tá? A BNC e a Ethernet. Só que o que aconteceu? A BNC ela era da AT&T, hoje chama AT&T, que era os laboratórios Bell, e ela não era fornecida, ela só era fornecida mediante a compra. Então, o que aconteceu? Não teve como ela evoluir. Ela ficou no padrão 1/10, tá? Ao passo que os outros padrões todos melhoraram, tá? Esse é o cabo pai trançado, o cabo de rede que nós fizemos agora, ou ele pode ser UTP ou STP, e esse é o cabo coaxial, que eram os cabos de rede antigamente, tá? Então, antes os cabos de rede eram todos desse padrão, tá? E por que ele praticamente morreu? Porque não houve uma evolução, tá? Não houve uma evolução, principalmente de velocidade, tá? E mais uma vez, pessoal, essas são as cores padrão, tá? Então, a cor que eu fiz, que eu mostrei para vocês a crimpagem, e tem uma lógica de ser isso aí. Lá no livro 9 vocês vão entender mais a fundo, mas é por causa do transporte mesmo, tanto de energia quanto de dados. Beleza, pessoal? Bom, e os dispositivos de rede? Quais são? A gente tem o hub. O que o hub faz? O hub, ele recebe o sinal de rede, tá? Então, ele recebe o seu sinal de rede e divide essa rede. Então, ele divide a sua rede em mais pedaços, tá? Aí, galera, é o seguinte, o que vocês têm que tomar aí bastante cuidado, né? O hub no padrão antigo, ele não existe mais, tá? Hoje só existem os hubs novos. Como é que era feita essa distribuição da rede? Chegava o sinal no hub, por exemplo, que vocês estão vendo aí é de 8 portas. Ele retransmitia para todas as outras portas. Então, ele pegava aquele sinal que ele recebia e transmitia. O que acontecia? Caía muita conexão, tinha perca de pacote na rede.
Então, eram problemas frequentes que o hub, transtornos que o hub causava. O hub evoluiu e ele virou um switch. Hoje nós temos switches comuns, que são bem similares ao hub, e temos switches gerenciáveis, tá? O que quer dizer switch gerenciável? Ele tem um software dentro dele e você pode fazer a configuração. Qual que é a principal diferença do hub para o switch? O switch, quando uma porta recebe uma informação, ela vai ter que enviar para uma outra, ela envia apenas para aquela. Então, ocasionando assim menos perca, menos erro. Tá bom? A evolução do switch é o roteador. O roteador, pessoal, esse roteador sem fio que vocês conhecem, ele é novo, tá? Ele não é tão antigo assim. Deve ter uns 15, 16 anos. Aí, galera, o que vocês têm que entender dele, tá? Então, primeiro, a diferença principal é que ele vem com um software de gerenciamento e depois ele veio com a conexão de rede sem fio. Existem dois tipos de roteadores, basicamente. Os roteadores domésticos, que é o que você está acostumado a ter em casa. Ele tem uma limitação de banda e uma limitação de conexões. Então, por exemplo, um roteador nosso ali, da nossa casa, tá? Ele vai ter uma limitação de conectividade. Então, não vão ser tantas pessoas que vão conseguir se conectar nele, tá? E tem os roteadores profissionais. E aí, esses roteadores profissionais, eles têm uma quantidade de conexões maior. Então, você pode se conectar uma quantidade maior de rede, principalmente uma configuração maior. Então, você pode, por exemplo, depois vocês vão aprender também no livro 9, criar sub-redes ali e fazer redes independentes, que é uma coisa muito legal nesses roteadores mais profissionais. Aí, o problema maior é a questão de custo. Tem um custo muito mais alto do que um roteador simples, tá bom? O repetidor, ele recebe o sinal sem fio e retransmite sem fio, tá? Então, ele vai receber de algum lugar, né, sem fio, e ele vai retransmitir esse sinal. Ele vai retransmitir mais para frente. Qual que é o problema do repetidor? O problema do repetidor é que muitas vezes ele cai. O sinal do roteador, ele tem muita falha. Então, como ele tem muita falha, quando o repetidor recebe esse sinal, ele também acaba caindo o sinal e aí acaba tendo problema. Tá? Então, o indicado, pessoal, é não ter repetidor. O indicado, por exemplo, se possível, por mais roteadores. Hoje, o roteador, ele tem uma função dentro dele que chama WDS, e com essa função, né, você consegue colocar vários roteadores e fazer uma rede só. Tá bom? Então, essa é uma das importâncias ali do WDS dentro da sua rede, do roteador dentro da rede também. Tá? Só vamos para o nosso terceiro exercício. Vai lá, galera.